Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a um conteúdo bem legal de geografia. E olha que eu nem gosto muito de geografia, já falei pra vocês, né? Mas esse conteúdo é bem legal. Nós vamos falar sobre energia. Como é que ela surgiu? Como é que a energia elétrica, por exemplo, chega na nossa casa? Porque a gente tem essa aula aqui. Como é que ela chega na nossa casa? Olha só, você vai abrir o seu livro de geografia lá na página 146, tá? Vamos ver o que nosso texto fala? Pode pegar o lápis para você marcar o que você achar importante, tá bom? As fontes de energia. Ao longo de sua história, o ser humano sempre fez uso da energia para realizar suas tarefas. Atualmente, fazemos uso da energia para realizar a maior parte das atividades do nosso cotidiano. Nosso modo de vida depende cada vez mais do uso da energia. Você já observou como a energia está presente no seu dia a dia? Tomamos banhos quentes, ligar eletrodomésticos ou aparelhos eletrônicos, acender lâmpadas são algumas das situações que fazemos de maneira habitual em nosso cotidiano. Essas e muitas outras tarefas somente podem ser realizadas porque dispomos de energia elétrica. Observe a foto ao lado. Então, a gente tem aqui pessoas assistindo a televisão. A gente está vendo que elas estão com um aparelho eletrônico, não é? E esse aparelho é ligado à energia, não é verdade? Quais atitudes você e os seus familiares podem tomar para economizar energia no seu dia a dia? Já pensou sobre isso? Vamos ver se aqui ao longo do nosso estudo vocês pensam em algumas atitudes, tá bom? Olha só. Além do uso para as tarefas do nosso... Gente, ó, desculpa, a tia hoje tá com uma alergia danada, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Além do uso para as tarefas do nosso dia a dia, as fontes de energia também são essenciais para o desenvolvimento das atividades econômicas. O que são atividades econômicas? São aquelas atividades que são realizadas dentro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país que geram dinheiro, tá? O funcionamento das fábricas, do comércio e dos serviços, das atividades agropecuárias e mineradoras do transporte, caminhões, ônibus, automóveis, aviões, navios, entre outras, depende diretamente do fornecimento de energia. Observe as fotos abaixo. Mas como assim, professor? Um caminhão precisa de energia elétrica? Não precisa de energia elétrica. Ele vai precisar de um outro tipo de energia para se movimentar. E aqui a gente vai ver que não existe somente energia elétrica, tá? Olha só, o caminhão sendo abastecido em posto de combustível. Então, combustível é o que dá energia para o caminhão rodar na estrada, né? Colheitadeira e implantação de trigo também precisa desse combustível. Máquina em funcionamento na indústria têxtil. Essa aqui ela pode ser movimentada também por energia elétrica, tá? Então, se faltar energia, a fábrica de tecido não funciona. Vamos lá para a página 147? Virou a página aí. Mas de onde vem a energia? Agora pense, de onde você acha que vem a energia necessária para o nosso consumo e também para o desenvolvimento das atividades econômicas? Você já pensou sobre isso? De onde que vem a energia? A energia que abastece nossas residências, assim como a que é utilizada no desenvolvimento das atividades econômicas, pode ser obtida a partir de diferentes fontes. Tá vendo? Vamos ver um pouquinho dessas fontes? Ai, gente, eu acho isso aqui incrível, olha. O petróleo, por exemplo, é utilizado como combustível que movimenta os mais diversos meios de transportes, como caminhões, automóveis, ônibus, trens, aviões e navios. Esses veículos são abastecidos com óleo diesel ou gasolina, combustíveis derivados do petróleo. Veja o esquema a seguir. Então, olha só. Além de ser utilizado como combustível para os meios de transporte, o petróleo também é amplamente empregado em outros processos industriais, inclusive na geração de energia elétrica, tá? Então, olha só, nós temos aqui o petróleo, ele é tirado lá da refinaria. O petróleo, vocês sabem que ele é feito a partir de fósseis,
né, da compressão de fósseis de milhares e milhares de anos que vão sendo sedimentados lá dentro da natureza. Muitas vezes eles são encontrados dentro do mar, né, lá nas profundezas do mar, e aí eles conseguem encontrar essas fontes de petróleo, tá? Pode ser também na terra, não tem problema não, tá? Aqui no Brasil a gente tem a questão do pré-sal, tá? É retirado de refinarias mais lá nas profundezas, tá? Embaixo é de uma camada de sal que tem no mar, tá? Aí, olha só. O petróleo é tirado, vai para a refinaria. Dessa refinaria, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Petrobras, né? Que é uma refinaria de petróleo. Aí depois ela vai para o posto de gasolina e desse posto ela pode movimentar o nosso carro, né? A gente vai lá e abastece, né? O carro, o ônibus, o caminhão, tá? Vocês sabem, por exemplo, que o avião ele não roda nem com, não é óleo diesel, não é gasolina nem álcool, ele é querosene, sabia? Outro combustível muito utilizado no Brasil é o álcool, obtido da cana-de-açúcar. Vocês sabiam que o álcool é feito de cana? Legal, né? Das usinas produtoras, o álcool é transportado até os postos de combustível, onde destina-se principalmente ao abastecimento da frota de veículos. Veja o esquema a seguir. Então, a gente consegue tanto a gasolina, o óleo diesel, por exemplo, ele é produzido a partir do petróleo, mas a gente também tem o álcool que faz os nossos carros aí se movimentarem, né? Principalmente os carros flex, né? Então, as pessoas plantam a cana, essa cana é levada lá para a refinaria, né? Lá para a indústria onde faz, né? A usina produtora. Essa usina leva o álcool lá para que a gente chama de etanol, né? O etanol ele é levado lá para o posto e aí a gente pode ir lá abastecer o nosso carro flex. Agora a energia elétrica ela vem da onde? Se o petróleo e o álcool são as principais fontes de energia utilizadas na movimentação dos meios de transporte, a maior parte da energia elétrica que abastece as residências, os estabelecimentos comerciais e as fábricas em nosso país, aqui no Brasil, tá? É gerada a partir das usinas hidrelétricas, construídas nos cursos de rios. Juntas, essas usinas geravam em 2015 cerca de 62% de toda a energia elétrica consumida aqui no Brasil. 62%, hein? As usinas hidrelétricas utilizam, né, a força das águas para gerar energia. As águas dos rios represadas passam por turbinas que, ao girar, acionam um gerador que produz energia elétrica. Ao lado, vista da usina hidrelétrica de Tucuruí, no município de Tucuruí, no Pará, em 2017. Quem já foi lá no Corumbá 4? Lá na Corumbá 4, o que a gente tem lá é uma usina hidrelétrica de fornecimento de energia, bem pertinho aqui da gente, né? Então, a gente tem perto de Caldas Novas, a gente tem também, tá? Tem tantas outras. Só aqui em Goiás, ó, aqui pertinho da gente é a Corumbá 4, então tem outras 3, né? Essas usinas, então, elas são barragens, né, que são construídas e é a força da água que produz a energia elétrica, tá? Eu vou deixar um videozinho também para vocês verem como é que isso funciona na prática. Além das usinas hidrelétricas, parte da energia elétrica consumida do Brasil vem de outras fontes. Veja os exemplos a seguir. Vocês viram que 62%, então a maior parte é que vem da força da água, que são as usinas hidrelétricas, tá? Hidro quer dizer água, tá? Então, hidrelétrica é a energia através da água, tá? As usinas termoelétricas podem gerar energia elétrica a partir da queima de petróleo, carvão mineral ou gás natural, entre outros combustíveis. Então, além dessas, a gente também tem essas usinas que são termoelétricas, tá? Que é produzida a partir do petróleo, tá bom? Também produz fontes de energia pra gente. Então, a gente tem aqui, ó,
ao lado, à vista de uma usina termoelétrica no município de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, em 2014. Então, lá em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem esse tipo de energia também, tá? E aqui, quem já viu esses grandes cataventos? Essa fonte aqui, ó, é uma fonte bem limpa, né, de energia, porque ela é a partir do vento. Os parques eólicos geram energia elétrica a partir da força do vento. Ao girar, as imensas hélices movimentam um gerador que produz energia elétrica. Legal, né? Além dessas, a gente também tem energia solar, tá? Então, aqui a gente tem ao lado uma vista de turbinas em parque eólico no município de Fortim, no Ceará, em 2017. Aqui, ó, a gente fala que é uma fonte muito boa de energia. Por quê? Porque ela é limitada. O vento não acaba. Mas não dá para a gente construir uma usina com hélices tão grandes assim em todo lugar, tá? Por quê? Porque ela acaba que os pássaros, por exemplo, as aves da região, elas não conseguem, tá? Sobreviver aqui em locais assim. E os ventos são muito fortes, tá? O barulho é muito intenso também. Então tem que ser num lugar assim bem limpo, onde tenha bastante vento para ter esse tipo de usina. Agora nós temos também um outro tipo de usina, que é a usina nuclear. Tem muito lá no Japão, inclusive, sabia? As usinas nucleares, elas geram energia elétrica a partir do calor obtido por combustíveis radioativos, como o urânio e o plutônio. O Brasil tem apenas 2 dessas usinas nucleares em operação, que é a Angra 1 e a Angra 2, instaladas no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No mesmo local, uma terceira usina está em fase de construção, então eles estão tentando construir mais uma usina. A usina nuclear, o problema dela é que ela trabalha com combustíveis radioativos, então se houver, por exemplo, algum acidente, muita gente vai ser contaminada. E a radioatividade, ela pode matar o ser humano, né? Das usinas geradoras, a energia elétrica é transportada pelas redes de transmissão até chegar aos centros consumidores. Veja o esquema abaixo. Então, a gente tem aqui, ó. Tá vendo? A usina nuclear, tanto a usina nuclear, a termoelétrica, a eólica ou a hidrelétrica, elas mandam para as redes de transmissão, tá vendo? Que aí é o que vai movimentar a indústria, as nossas casas, né, que são as residências, o comércio e os outros serviços. E aí, a energia, ela pode ser renovável e não renovável. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. O que são energias renováveis? Elas podem ser geradas a partir do recurso natural, que são recompostas pela natureza, por exemplo, a energia hidrelétrica, a eólica e a solar, tá? Só que isso não quer dizer que ela é ilimitada, ela se renova, mas ela também pode acabar, né? Até que a eólica e a solar, tudo bem, a gente sabe que a gente tem aí uma produção em grande escala, né? Vento e sol não acaba, mas a água pode acabar sim, tá? Fontes de energia não renováveis são aquelas que utilizam recursos que levam milhões de anos para se formar na natureza, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, tá bom? Então, essas aí são as fontes de energias renováveis e não renováveis, ok? Quero que vocês leiam novamente o texto, prestem bastante atenção nas imagens para que a gente possa assistir o vídeo e fazer a nossa atividade de hoje, tá bom? Um beijo, até mais! Tchau!